aí, cara, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Mais um dia de muita confusão. E o vídeo de hoje, dividido em 4 partes. Quero começar falando da turma do Dilma, porque agora foi a vez da CNN repetir a mesma história da Globo. Os jornalistas falaram que entraram em contato com ministros que falaram não. Eles estão com muito trabalho, já estão muito atarefados, cobrindo Bolsonaro. Esquece Lula, rapaz. Esquece. E eu quero comentar sobre isso com vocês, mostrar algumas coisinhas. Depois, ainda tem algumas confusões que rolaram com o Bolsonaro, novo depoimento, a nova confusão. Enfim, e tem uma história interessante que envolve um relógio, mas o relógio é do Lula. Depois vamos falar de economia. Hoje precisamos falar, pessoal, vocês vão entender por que a turma da picanha está tão preocupada com o Bolsonaro. Porque se a gente começar a discutir o que está acontecendo nesse país, eu acho que o Lula vai estar com grandes problemas. Depois, vamos ter que comentar dele mesmo. Ontem estava lá no BRICS. E tem uma coisa para mostrar para vocês. E acho que vai ficar assim, claro e cristalino. Onde está o ponto de tensão? O que é que o Lula não quer que seja disso para melindrar a sua base? Ontem o Lula fez uma coisa que deixou claro, sabe assim, tudo que ele está planejando, como ele vem agindo, como ele emulou o discurso. Tem algumas coisas para falar sobre o BRICS. Tem uma thread que o Leonardo Coutinho fez ao longo da madrugada do Brasil, que traz mais informações sobre o jornalismo financiado. E se der tempo, pode não ser diverso da carreta furacão, mas acho que não vai dar, porque tem muita coisa para nós comentarmos. E já vamos começar aqui com a questão da CNN, como eu disse para vocês. Você leu, já está no tweet. O governo Lula freou a reforma ministerial que daria cargos ao PP e aos republicanos. Para quê? Para não tirar do foco do debate público o escândalo das joias. Não vamos fazer isso não, porque temos que continuar aí, né? Do jeito que as coisas estão acontecendo, é importante, etc, tudo mais. Eu vou dar play aqui já na parte bonitinha, que a Raquel Landim fala lá com, acho que o Yuri Pita, né? Não lembro o nome desse rapaz, mas vamos aqui ouvir. Tirar o foco do noticiário. E aí, ontem, batendo o pé ali na esplanada, me disse um ministro, pra que eu vou dar mais trabalho para vocês, né, Raquel? E o caso da joia já tá dando tanto trabalho, aí vocês vão ter que dividir o noticiário com nomeação de ministro. Por quê, né? Eu tô rindo porque eu conversei com o ministro no final de semana e ele disse a mesma coisa. Ele falou, larga do meu pé, vocês têm já o escândalo das joias, fala de Jair Bolsonaro, não fala de Luiz Inácio Lula da Silva não precisa. E é justamente uma postura, porque o governo federal ficou um pouco incomodado. Uribe, essa é daquela... Uribe. Alguma coisa Uribe. Eu não sei. Pensei que é Uripita, não é. É Uribe. Tá vendo aí, né, gente? A Globo News recebeu esse recado, a Raquel Landim recebeu esse recado e o Uribe também, ele deu até risada. Eu também recebi a mesma mensagem. Sensacional. Já que a turma está tão preocupada em cobrir o caso das joias, mas muito preocupada, muito pra valer, bom, eu espero que então a Natuza Neri, eu espero que a Miriam Leitão, a própria Raquel Landim, Uribe, espero que eles hoje, então, possam comentar sobre este caso aqui, que é bem interessante, e é sobre as joias, mas não de Bolsonaro. Mas fala até de Bolsonaro também, que tá aqui, ó. Presente de R$80 mil, não registrado por Lula, vira trunfo de Bolsonaro. E qual é o presente? Um relógio. Não é só Bolsonaro que tem um relógio, né? O Lula também tem. Um prêmio de 80 mil dado a Lula pelo então presidente da França em 2005, Jacques Chirac, é visto por Bolsonaro como um trunfo para sua defesa no caso das joias. Como mostrou a Folha de São Paulo, o petista assumiu ter recebido o relógio Piaget durante um ano do Brasil na França, mas não o registrou na relação de presentes enviadas ao TCU em 2016. Bolsonaro não recebeu também de um presidente? Também foi um relógio? É porque o do Lula é do amor? O do Lula pode. É isso. E aí? Vai ter busca e apreensão contra o presidente da República? Não vai, né? Óbvio. O Piaget tampouco consta na lista de 8 itens que sumiram e foram reembolsados por Lula ao custo de R$11 mil. Embora o valor do relógio seja inferior ao dos presentes recebidos por Bolsonaro, o ex-presidente vai explorar o tema. Aí a nota fala que, no primeiro momento,
para tentar salvar a própria pele. Bolsonaro vai argumentar que o caso do Piaget reforça que a legislação sobre o tema é pouco clara. E aí diz que vai alegar junto à justiça. Se a justiça não considerar válida a sua tese, aí olha o que o jornalista diz, né? Aí Bolsonaro vai alegar no Tribunal da Internet que o judiciário age com seletividade. Eu não sou especialista, sabe? Porque o Lula ganhou em 2005. Eu não sei o que já aconteceu de 2005 pra cá. Qual era a lei que tava valendo na época, isso, aquilo, outro. Ai, mas... Enfim, né? Eu tenho certeza que a imprensa vai trazer notas para nos deixar claro que não foi seletivo. Não foi seletivo porque o carro de Lula é uma coisa e o de Bolsonaro é outra. Não importa que ambos têm relógio, marca, dado do presidente. Bolsonaro é do mal, Lula é com muito amor. A nota que o Paulo Capelli do Metrópole se refere é esta daqui. Relógio de 80 mil usado por Lula não consta em lista de presentes oficiais. Matéria original da Folha de São Paulo. Aí diz, o relógio de pulso da marca Piaget é avaliado em 80 mil reais que o Lula usa, não consta na lista de presentes oficiais informados ao TCU. Em julho deste ano, o próprio presidente Lula afirmou ter ganhado o item do ex-presidente da França, Jacques Chirac, em 2005. A revelação foi feita durante o Conversa com o Presidente. O próprio Lula afirmou, né, eu ganhei. A coluna obteve a lista completa dos 568 itens descritos como presentes pelo gabinete de Lula quando ele deixou o cargo. O relógio Piaget, dado por Chirac, não consta no documento. Espero que pelo menos aí a Raquel Landim, né, Uribe, a turma que está aí muito preocupada em cobrir as joias, não quer falar do Lula, para não atrapalhar painho, e faça uma cobertura disso daqui. Continuando, tem mais uma confusão. Mais uma. Mensagens que colocam a democracia em risco. Ah, Bolsonaro. Polícia Federal intima Bolsonaro a depor mais uma frente de investigação perante o judiciário. O ex-presidente vai ser ouvido na investigação que mira empresários que participavam do grupo. Mensagens golpistas. Você lembra disso? Ano passado. Guilherme Amado que revelou. Baita confusão. O emoji. Até emoji tinha. Até emoji tinha nas mensagens. Aí tá ali, né? Tá lá. Só reforçando o corpo da matéria que já tá na manchete. Aí sobre isso, gente. Vou mostrar pra vocês algumas das mensagens que estão circulando. Não vou lê-las. Você vai poder dar o pausa na tela e você mesmo lê, mas eu quero destacar algumas coisinhas que chamam minha atenção. Um leigo. Bolsonaro pediu aliados repasse máximo. Eu não sei porque eles colocaram, entre aspas, só a palavra máximo, né? De ataques, né, ao judiciário. Mostra a decisão. Aí o cara tá sendo investigado aí, né? Porque em tese o Nigri, o Meia Nigri, o cara da Tecnisa, em tese ele repassou. E em tese ele estaria aí, né, ajudando a desestabilizar o Estado democrático. Então, principalmente alguma tese dessa. Eu achei uma coisa interessante que tem nessa nota, que entraram em contato com a defesa do Nigri e fala assim, né? A defesa de Nigri afirmou em nota assinada pelo advogado Alberto Zacarias Toron que o empresário reafirma que jamais foi disseminador de notícias falsas, tendo apenas encaminhado, em algumas situações, mensagens de terceiros para fomentar o legítimo debate de ideias. Abre aspas. Inclusive, sequer possui contas em redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram, nem qualquer outra plataforma de disseminação em massa. Assim, se alguém me falar que o Nigri, ele passou, né? Porque não pode passar nem pro seu amigo. Nem pro seu amigo você deveria passar no WhatsApp. Eu até entendo. Mas grande parte da imprensa já tava falando, não. Só faltaram falar que era um novo disparo em massa de mensagens e que isso e aquilo outro. Eu fiquei, pô, o cara sequer tem rede social. O cara encaminhou em, sabe, contato, conhecido, sei lá, grupo de WhatsApp. Mas tudo bem. Grave isso daí. A Veja trouxe uma das principais mensagens onde Bolsonaro teria feito esses ataques. Falando mentiras. Você pode dar uma pausa e dar uma olhada. Falei, né? Repasse ao máximo. Disse Bolsonaro a empresário. Eu fico me perguntando,
Será que Bolsonaro escreveu essa nota, sei lá, cara, assim, etc. Ele mandou algumas pessoas que ele conhece. Não sei se o que é que o pessoal tá ali, né? Mas tá ali, repasse ao máximo. Independente disso, o Nigro então responde o seguinte, ó, que já repassou para vários grupos e comenta que faz tempo que os dois não se falam. Questionado como então o presidente estava, ele diz abraços de Veneza, conclui. Você vê, ó, o cara nem imaginava que ia ter nenhum tipo de problema, nem nada contra ele, etc, tudo mais. Se gente, se existisse, na minha cabeça, né, de leigo, tivesse algum tipo de plano, de megaplano, sabe, uma conspiração, etc, tudo mais. Então eu queria perguntar, pô, tem tempo que a gente não se fala? Sabe, eu fico assim, me questionando algumas coisas. Não, tem tempo que a gente não se fala, né? Pô, é isso mesmo, tem tempo que a gente não se fala. E aí? Sabe? Aí o Mel, que agora é um golpista, isso, aquilo, outro. Tá meio pesado o clima no Brasil, né? Aqui tem mais algumas das mensagens. O Guilherme Amado postou várias. Bonitinha ali, ó. Mensagens inéditas mostram conteúdo falso e antidemocrático compartilhado por Bolsonaro que espalhou fake news a mando de Bolsonaro. Será que o Bolsonaro realmente mandou assim? Nossa, eu estou mandando. Parece que lá, o Bolsonaro escreveu uma mensagem, mandou aí, repasse. É tipo, sei lá, fica parecendo quando alguma jornalista aí da TV fala assim: liga no canal, né? Chama o amigo pra assistir, vamos aumentar a audiência. É tipo isso, né? Falei, pô, leva a mensagem à frente. Tudo bem, né? É o estado das coisas. Se quiser dar uma pausa, dá uma lida nas mensagens. Super. As mensagens, né? As mensagens também preocupantes tá aí, ó. Era o grupo que tá ali, tá? A mensagem 12 de maio de 22, a outra de 21 de julho de 22, 10 de maio de 22, 28 de maio de 22. Até mensagens passadas ao longo do tempo. Sabe, tá chato. Tá chato esse assunto. Aí, a Polícia Federal também agora investiga se segurança de Bolsonaro estimulou invasões à distância. Quem? O Max. Esse caso eu fico com pena. Eu não conheço o Max. Nunca. Conheço. Sim, cara. Sei quem é, porque você via lá o lado de Bolsonaro, etc, tudo mais. Mas aparentemente não era um cara que dava entrevista, não era um cara assim de muito destaque nem nada. Mas ainda assim, eu lembro que acho que saiu alguma nota. Acho que foi no próprio Metrópolis. Acho que uma nota que falava que o Max, que a mulher dele tava sem conseguir vê-lo, que é coisa lá, etc, tudo mais. Aí depois fui dar uma olhada, agora tô na dúvida se tava nessa nota, depois eu fui pesquisar pra ver. E eu vi que esse cara, né, ele tem 2 filhos especiais e tudo mais. Tá preso até hoje. Aí, aquela questão lá do cartão, né? Cartão muito perigoso. Aí fala assim, né? Que o Max estava nos Estados Unidos com Bolsonaro na ocasião das depredações. Ele não estava no Brasil. A suspeita é que do exterior ele tenha incitado manifestações antidemocráticas no Brasil. Nesse relatório, a BIM aponta mensagens em grupos extremistas que davam conta de que Bolsonaro retornaria ao Brasil dia 15 para retomar o poder. Não tem qual é a mensagem que ele enviou. O conteúdo da matéria é esse. Aí eu fico pensando, né? Sei lá, o que é que ele falou? Calma, pessoal. Sei lá. Fiquem tranquilos. Rezem, continuem orando. Bolsonaro vai estar de volta dia 15 para retomar o poder. Será que ele não tá falando assim, não, Bolsonaro vai voltar pra gente, sabe, ter uma oposição, começar a organizar as coisas, né? Ver como é que a gente vai agir no legislativo, ficar contando algumas pautas, tentar organizar o meio de campo, já começar a pensar nas eleições de 24, eleições de 26. Não tem a mensagem para saber o que é, né? Mas, será mesmo que sim? E, pô, olha, vamos até continuar, viu? Aí, vem lá também na Globo News. A Miriam Leitão mandou essa, ó. O que ele é, o que ele é no fundo? Ele é um mercenário digital? Comenta Miriam Leitão sobre o Delgatti.
Ele quer usar a habilidade dele, dependendo do momento ou de quem pagar mais. A Miriam Leitão tá dando a entender que o Delgatti age pensando, né, na bufunfa, no dinheiro. Aí a Elisa pergunta o seguinte, né, Miriam, então podemos concluir que alguém pagou para ele interceptar conversas no Telegram de autoridades que integravam a força-tarefa da Operação Lava Jato? Ou nesse caso devemos acreditar que foi por amor? Nesse caso o Delgatti fez só por amor? Ou é um mercenário digital, né? Tava atrás de algum dinheiro, algum trocado, etc, tudo mais. E aí? Só agora que o caso é Bolsonaro, agora ele tem interesse financeiro. Antes não tinha. Antes era por amor. Pelo amor à democracia. Bolsonaro desaba em publicidade digital após cerco sobre as joias. O hacker. Acredite se quiser. Desaba. Nossa. Desapareceu. Sumiu. Tem mais nenhum apoio. Ninguém vota nele. Ninguém vota nele. Agora eu tenho 99% dos votos. Mais do que isso. A próxima é demais. Mas antes de falar da próxima, Carlos Bolsonaro vai falar assim, a mentira não tem limites. Esses porcarias mesmo mentem, metem o presidente Jair Bolsonaro em matéria que o nome dele nem está em evidência para ganhar cliques. A canalice permitida e estimulada pelo sistema não tem limites. Aí ontem, nossa, você assiste a fala do Paulino, o César Tralli fica assim, ó. É sério, Paulino? Aquele olhar assim, ó. Não, velho. Tu vai meter essa ao vivaço. Os escândalos envolvendo Bolsonaro parecem aumentar a popularidade de Lula até mesmo entre os eleitores de direita. Ó, se tu me falar que perde popularidade, eu até entendo. Agora, tu querer me falar que aumenta a popularidade de Lula, cara, peraí. Calma, tá demais. Tá rompendo todas as barreiras, sabe, da realidade. Só que ele continua e cria até um nome. Paulino explica quem são os Lunaros. Mistura de Lula com Bolsonaro? Os eleitores de Bolsonaro que agora aprovam Lula. Segundo ele, 25% dos que votaram em Bolsonaro aprovam o governo Lula. O cara fica na dúvida, né? Se é o L ou se é a ferramenta. Deve ser isso, né? Não tem condição, gente. Não tem condição. Sabe, tá num nível, tá num patamar que eu não sei nem o que comentar sobre isso. É todo dia, o tempo todo. Eu falo assim, rapaz, tem hora que eu falo assim, eu vou surtar. Eu vou ficar igual a turma do Fantástico. Vou começar a criar umas personalidades diferentes pra tentar me acalmar, pra ver se eu virar outra personalidade. Aqui tem que lidar com essas maluquices e descansa, né? Não volta essas confusões na minha cabeça. Porque registrar isso aqui na minha memória, meu Deus do céu. Aí, pra quase encerrar esse assunto Bolsonaro e começar a falar dos problemas que eles querem deixar de lado, aí vocês vão entender por que tanto afinco da turma do consórcio de criticar Bolsonaro e deixar os assuntos que deveriam ser prioritários para o Brasil nos holofotes. Valdemar tá todo engraçadinho aí, né? Com a Marta Suplicy. Você anota ontem no Estadão, muitíssimo interessante. Marta diz que filiação ao PL não está no radar e Valdemar vê dificuldades para vencer bolos. Uma recente pesquisa apresentada pelo homem da cara do rótulo de catuaba, Duda Lima, marqueteiro do PL, marqueteiro do Ricardo Nunes, braço direito do Valdemar, né? Tá ali, ó, Duda Lima, de Bolsonaro, estado pelo Delgatti, hoje trabalha como consultor do prefeito. Consultor, né? Não é só marketing, ele consulta, ajuda, faz umas pontes, dá conselhos políticos. Tá ali, ó, no pé do ouvido. Não apareça junto com Bolsonaro, escanteie Bolsonaro, não ceda espaço para Bolsonaro. O seu amigo é o Valdemar. Seu amigo é o Valdemar. Aí, ó, é o Duda Lima. Mostra que o apoio do ex-presidente Nunes resulta em saldo negativo. Ou seja, gente, vamos votar nulo. Vamos lá, ninguém vota nulo, né? Só que é só jeito de falar. O voto é de cada um vota do jeito que quiser. Mas eu acho que nada, a turma do PL. A turma do PL merece não sei, né? Um apavoro, algo assim do gênero. Tem que fazer a campanha, ó.
Não vote no candidato do Valdemar. O PL não quer aumentar, sei lá, a prefeitura, é apoiado pelo Valdemar, não vote. Só aquele que Bolsonaro apoiar. Pra começar a ficar assim, já que Bolsonaro só atrapalha, então não vamos votar. Se é o do Valdemar, a gente não vota. Tá esculhambando. O levantamento revela que quando Bolsonaro aparece ao lado do prefeito, tira 2 votos e dá apenas 1. O prefeito tem 1%. Não tô esculhambando. Tem quantos por cento? O prefeito tem 4%, 8%. No máximo de voto. Cara, o cara perde por cachorro caramelo. O cara perde pro vento. Você perguntar, você anda em São Paulo, perguntar o nome do prefeito. Grande parte da população sequer sabe. Sequer sabe o nome do prefeito. E que papo é esse que tira? Então fica sem. Fica sem, então. Vai lá, faz a chapa de esquerda. Não sou bolsonarista, sou ricardista. Costuma dizer Nunes com a frase ensaiada. Ainda desconhecido, o prefeito precisa do tempo de TV e estrutura do PL em campanha. Aí o Valdemar vai ceder, desde que, por exemplo, tô falando pra vocês, tem a disputa no TCE. O Valdemar quer o Bertaioli a todo custo. Vai ter o apoio do prefeito para chancelar, o estado de São Paulo sorrir de novo. Valdemar quer com certeza algumas secretarias, porque Bolsonaro atrapalha, mas Valdemar tem um tempo de TV, cara bacana. Aí a matéria falou com a Marta Suplicy, disse não estar interessada, né? Mas desconversou. Eu estou quieta no meu canto, mas a Marta Suplicy deixou uma porta aberta ao observar que as chapas serão definidas na última hora, às vésperas. Já tá ali, né? Porque o Valdemar falou que não precisa dar no PL para apoiar o vice. Diante de tantas notícias bizarras e inimagináveis e de tanta coisa acontecendo, muita água irá rolar abaixo dessa ponte. Valdemar, por sua vez, não esconde a preocupação com a disputa na capital paulista, classificada no mundo político como a joia da coroa. O PL quer ter a vice na chapa de Nunes, mas agora já admite até mesmo negociar a vaga dos outros partidos na aliança com o Centrão. Lá atrás, isso está relatado no Atlas, o Valdemar fingiu ser homem, ele não é, ele fingiu ser homem para falar Bolsonaro vai decidir, vai bater o martelo final. Depois saiu outra nota falando que Bolsonaro está em busca de um vice para São Paulo. O Valdemar falou isso, quando ele fingiu ser homem. Ele não é. Não é. Ele é pior que um rato. Porque isso aqui não se faz. Aí tá ali, ó. Aí Valdemar agora indica que ele, não Bolsonaro, dará as cartas. Sou eu. Eu que mando. Bonitão. Tá cada vez mais claro. Só quer usar Bolsonaro e jogar no lixo. Essa disputa não é fácil e precisamos de um vice que agregue. Marta se afastou da esquerda e tem votos. Se afastou da esquerda. Se afastou da esquerda. Tá de brincadeira. Aí só pra lembrar, né? Que umas coisas primeiro. Ontem eu vi essa pequena discussão. Eu achei bem pertinente. Bem tranquila. A Sarita falou assim, ó. Valdemar pensa que bolsonarista é otário. Vai acabar elegendo Boulos em São Paulo e colocando Kataguiri na frente de Nunes. É muito provável. Mas muito provável. Capaz do Kataguiri ir pro segundo turno com Boulos desse jeito. Ou Boulos vence no primeiro turno ou vai Kataguiri. Com a chapa dessa, um ambidestro com a esquerda, se ele pensa que vai se distanciar de Bolsonaro e manter os votos dos apoiadores, tá muito enganado. Ou o Bolsonaro tem poder no PL, ou o PL vai minguar. Aí um rapaz chamado Pedro responde a Sarita falando o seguinte, Nunes não se reelege. Ou o PL vem com candidato ou perdemos São Paulo. Aí a Sarita fala assim, ó, o problema não é o Nunes. Não é o Nunes. Uma vez que é vantajoso, politicamente tem a máquina na mão. O problema é Valdemar não deixar Bolsonaro indicar o vice e os secretários que farão parte do governo. Uma coalizão em que só os isentões apitam, isso não é coalizão, isso é qualquer outra coisa, menos uma coalizão. A direita tá ganhando o que com isso? Nada. Quem que tem voto? É a Marta Suplicy, então pronto, velho. Segue lá a vida com ela. Tô achando que a turma vai votar nulo. Tô achando. Entre o Boulos e a Suplicy, a turma já tava lá no Twitter, né? Relembrando um pouquinho que a Marta Suplicy, uma participação dela no Manhattan Connection, Bolsonaro é um maluco, não tem simpatia, não entende sofrimento alheio, e ela ainda fala que ele é incurável, que o problema que ele tem não tem cura. Pessoa doente.
Essa daí é a moderação, né? É o centro. Esse é o centro, segundo Valdemar. Este é o centro. Este é o centro. Tá vendo aí, né? Então, senhor Valdemar da Costa Neto e Duda Lima. Os grandes bastiões da articulação política do PL. É assim que eles tratam a direita. Deixam claro, o PL não passa e, pelo visto, nunca deixará de ser um partido de aluguel. A não ser no dia que Valdemar fique velhinho, se aposente, vem uma nova executiva nacional, mas, pelo que eu escuto falar, Valdemar ele flexibiliza em alguns estados, mas faz questão de ter o controle na nacional para se perpetuar no poder, só coloca os brode, os amiguinhos, né? Daquele jeito. É como as coisas estão. Então, realmente, nada para comemorar aqui. Nada. Absolutamente nada. Nesse segundo tópico, também tem muita coisa para comemorar, né? Mas muita tristeza. Então, pelo menos dá para falar assim, ó, te avisei, faz o L aí agora. Haddad corre risco de ver maré positiva da economia virar diante de agenda empacada no Congresso. Qual é a maré positiva? O recorde negativo histórico de 13 pregões em queda da Bolsa de Valores? Essa é a maré positiva da economia? Um rombo fiscal muito maior do que o planejado para 2023 e absurdamente maior em 2024? Essa é a maré positiva? Uma desaceleração da economia que está sendo sentida por todos. Essa é a maré positiva? Aí diz que o Haddad surfou uma onda positiva, né? Muito positiva. Só não sei que onda é essa. Mas corre o risco de ver a maré virar, com dificuldades que começou a encontrar em agosto para aprovar medidas tributárias necessárias ao aumento de arrecadação. Ah, essa é a dificuldade. Ele tem que dar um jeito de aumentar o imposto, para você pagar mais. E redução de rombo das contas públicas. Se houver uma percepção de que o risco vai piorar por falta de entrega de medidas, o alongamento do processo de queda de juros deve ficar mais difícil. Em agosto, a pauta econômica parou de andar e o mercado passou a ter mais dificuldade de vislumbrar melhoria no Senado. Sem novas medidas no fronte para alimentar a maré em alta, já se passaram 45 dias da aprovação da última medida econômica, a reforma tributária. Ontem eles votaram o arcabouço fiscal, o calabouço do Haddad. Eu vou comentar umas coisinhas sobre isso, né? Mostrar como foi aprovado com muito amor e muita emenda. O presidente do Banco Central, Campos Neto, passou os últimos dias alertando para o problema do que chama de desancoragem gêmea, tanto da política monetária quanto da fiscal. E o que é isso? Desancoragem gêmea. Então, essa desancoragem acontece porque, de um lado, o mercado mantém uma projeção de inflação de IPCA de 3,5% em 2025, 2026, enquanto a meta é 3%. Então, a meta do governo não bate com os números reais. Do outro, as projeções para as contas públicas é de um déficit de 0,8%. E o governo fixou a meta de zerar no ano que vem. É o que eu tô falando, né? Era para ser 0, já tá em 0,8. Esse ano falam que ia ser 1. Eu acho que vai dar mais de 1,5. Economistas prevêem inflação e dólar mais alto em 2023. Você acha que impacta mais o Brasil? A economia está democrático direito. Controlar a inflação? Controlar o dólar? Ou falar de Bolsonaro? As mensagens de WhatsApp. O governo Lula ruma para o colapso. Esse texto aqui fica até surpreso de ver. Eu sempre leio uns textos na Folha de na Gazeta. Principalmente textos assim, opinativos. Às vezes tem umas investigaçãozinhas. Teve até uma que fala sobre o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E aí quando eu peguei para ver, eu falei, pai, é o Gustavo Castanhão que escreveu isso aqui. Eu parei para ler porque eu, comprando no Twitter, sei que não é um cara da direita. Eu falei, pô, você na Gazeta do Povo? A Gazeta do Povo é um jornal relativamente plural, né? Abriu espaço. Já fui funcionário da Gazeta do Povo por 3 temporadas. 3 temporadas do Hora do Strike. E aí o Castanhão colocou essa manchete que chamou ainda mais minha atenção. O governo Lula ruma para o colapso. Alguém que não é da bolha da direita escrevendo sobre isso? Interessante. Há 2 meses, eu expliquei em outro veículo porque o suposto fim do PPI somente iria acabar com os parâmetros objetivos de fixação de preços dos combustíveis, sem mudar os reajustes com base em custos de importação. Em suma, uma farsa. Aquela história que o Lula falou para a esquerda, é o fim do PPI,
né? Vai ter esse negócio, gasolina barata. Farsa. Tá todo mundo vendo aí o preço da gasolina e do diesel. Se a Petrobras estivesse nos escorchando para uma política de investimento na nossa capacidade produtiva para a autossuficiência em derivados e petroquímica, eu não reclamaria. Não está fazendo isso. Petrobras está virando produtora de catavento. Mas você está sendo extorquido nos postos e nos supermercados para pagar dividendos inéditos na história do mundo para os acionistas nacionais e internacionais da empresa, esses últimos controladores das ONGs internacionais que controlam o governo Lula. Eu falei, rapaz, brabo, viu? Se você ler as postagens dos influencers pagos pelo governo, eu até fiquei pensando, rapaz, quem são essas pessoas? Gente, não é possível, não é possível. O Brasil está decolando com preços baixos no supermercado. Essa é a narrativa. Só há preços baixos para eles. O resto dos brasileiros sabe que a conta de supermercado não caiu. E agora, com esse aumento de quase 26% do diesel, a pressão inflacionária vai ser gigante. Campos Neto não perderá essa oportunidade de aumentar a remuneração dos banqueiros e subir a taxa de juros. A despesa do governo aumentará. Você vê que não é um cara de direito, né? O cara sangue no olho, Campos Neto. O governo petista até agora é apagão, PPI disfarçada, diesel estratosférico, juros reais mais altos do mundo, reforma tributária para rico. Essa aí foi precisa. Arcabouço fiscal, estagnação econômica, indústria caindo, PAC raquítico, é o PAC verde, Amazônia entregue às ONGs. Essa doeu, viu? Lucros recordes de bancos, cashback para montadora estrangeira e programa de 10 enrola para escorchar pobre e enriquecer banco. Esse será mais um garrote na economia em coma. Estamos no momento de uma recessão não técnica ainda, que é disfarçada somente pelos números da super safra do governo Bolsonaro, que foi colhida no início desse ano. A receita do governo não subirá. Brabo, viu? Não, esse cara não é de direita. O cara tá falando, agradeça, Lula. A super safra de Bolsonaro é o legado. Mas segundo Lula, né, foi herança maldita. Arma-se então a tempestade perfeita. Bolsa desabando, economia estagnada, inflação subindo, juros subindo, contas públicas fora de controle. E o Lula não quer abaixar de jeito nenhum, porque não é gasto, é investimento. Então, a inviabilidade do calabouço fiscal se demonstrará com arrecadação raquítica e um rombo de quase 150 bilhões já neste ano. E eu acho que vai ser mais, porque eu acho que vai dar mais de 1,5%. 1,5% é 150 bi. Finda a lua de mel, Haddad será só mais um dos cadáveres políticos deixado por esse modelo que destruiu o Brasil nos últimos 30 anos, como foram Levi, Meirelles, coloca até o Guedes no meio, mais uma vez reforçando. Você vê que esse não é um texto de alguém da direita. A coisa mais certa do mundo é que foram os economistas do mercado, né, o mercado financeiro. Se eles elogiam o ministro da Fazenda, é porque o seu futuro está sendo roubado e a crise econômica está a caminho. Se a Faria Lima está feliz, rapaz, se preocupe. É o caso do Haddad. Tem um alertado que não há mais como remendar esse sistema. Ele quebrou. Aí ele fala que a Rússia, no momento atual, com todos os problemas, tem juros reais, 0,5%. Nós, em paz, 10%. Muito menos podemos controlar a inflação dessa forma, sem com isso destruir nossa indústria ou nosso orçamento. O Brasil foi devastado nessa molecagem demagógica. Quem vem desde o primeiro governo Fernando Henrique é o país mais fracassado do mundo nos últimos 30 anos e hoje praticamente não tem mais indústria nacional. Aí você pega essa descrição, tá vendo? Não é bacana, não é porreta. Ele sai trazendo alguns elementos para mostrar porque ele acha que vai colapsar. Aí você vê, né? O governo não tem que fazer alguma coisa para aumentar a arrecadação, para ganhar dinheiro, para não fechar no déficit, né? Tem que tirar um pouquinho mais do seu imposto. E, para isso, precisa também do arcabouço, né? Governo Lula estreia em pagamentos de emendas PIX na semana do arcabouço. Foi aprovado ontem. Deu certo, né? Anteontem começa. Anteontem começa o pagamento. Ontem, aprovado.
As emendas PIX são criticadas por especialistas por serem enviadas por deputados e senadores a governadores e prefeitos sem critérios. Os parlamentares não precisam justificar o destino do dinheiro ou projeto envolvido. E esse estilo de repasse de verbas já foi utilizado, inclusive, para a promoção de shows sertanejos, como revelou o próprio Estadão. Nas contas da articulação política do governo, a chegada do dinheiro na ponta, como desejam parlamentares, pode ajudar na aprovação do arcabouço. Foi aprovado ontem, realmente ajudou, né? Se tem emenda, tem voto. Como esses 5,3 bi já estavam empenhados, o Centrão quer mais a liberação do dinheiro, né, para aprovar o marco fiscal. Quer 10 bilhões em emendas dos 40 bi que serão abertos no orçamento do ano que vem, a partir de um dispositivo inserido no texto ao tramitar no Senado. Aí o bastidor já conta o seguinte: 19 bilhões pela pauta econômica. Em busca de formar uma base parlamentar que dê sustentação, o Dilma, né, seu governo priorizou em julho parlamentares de partidos que são da oposição ou independentes. PL, PP, União Brasil, Republicanos. Vai tomar. PL raiz, né? Raiz demais. Os deputados e senadores, no entanto, cobram celeridade nos repasses. O Centrão quer transformar as antigas emendas de relator em obrigatórias, o que retiraria do governo poder de barganha, já que é o executivo quem define as datas para a liberação. Aí veja. Não quero botar pressão sobre ninguém, mas vamos ter que cortar despesas. Centrão, em busca de ter um pouco mais de barganha, começando a pisar na ferida. Vocês conhecem o petismo. O petismo gosta de um governo grande, inchado, com muita vaga de emprego, seus amigos, extremamente preparados técnicos, acima de tudo. Não é indicação política, o PT não faz isso, vocês sabem muito bem, né? Estou sendo irônico. Não quero botar pressão sobre ninguém, mas vamos ter que cortar despesas. Aí o Lula fica maluco. Vamos ter que discutir despesas, senão, se não podemos aumentar impostos, temos que cortar despesas. Ou seja, então eu já dei uma solução até pro Lula, né? Se não quer cortar, vamos subir os impostos. A empresários da indústria paulista, Lira, disse que a Câmara vai precisar de apoio tanto interno quanto externo para levar adiante a reforma na administração pública. Engraçado, né? Os empresários precisam ajudar. Estava na Fiesp. Josué Gomes é sobrinho de consideração do Lula. Realmente é um apoio importante caso resolva subir no barquinho do Lula. E aqui começa a ficar ainda mais engraçado. E a próxima é melhor ainda. A melhor, o ápice, que tudo conecta na agenda econômica, é uma notícia que saiu no Exame. Essa aí é a comprovação. E essa notícia saiu após até a nota aí do Castanhon. Então, acho que a previsão que ele fez está mais acertada do que ele imaginou, porque foi mais rápido do que ele previu. Tebet promove avaliação minuciosa de benefícios do INSS para verificar erros e fraudes. Será que a Simone Tebet realmente está preocupada com erros, né, com fraude do INSS? Será que essa é a motivação dela? Tentar ir para cima de quem está tirando proveito do sistema? Será? A nota do Globo fala assim, ó. O governo busca ampliar as receitas para equacionar o desequilíbrio das contas públicas. Ninguém está preocupado com nada. A preocupação é a seguinte: dinheiro. Vamos ver se não tem ninguém ganhando alguma coisa que dê pra gente tirar. Aí, ó, tá ganhando mais do que devia, hein? Tá ganhando mais. Vai pegar um pedaço aí pro governo, tentar economizar. Quem sabe aí consegue uns 10 bi. Pô, tá com 145,4 até o momento estimado de negativo. 10 bi já cai pra 134, 135. Melhora um pouquinho, né? Melhora um pouquinho. A Simone Tebet pelo menos já consegue gritar no mercado financeiro. Olha como eu sou esperta. Olha como eu sou bonitona. Olha a motivação. Olha as preocupações do governo. Enquanto isso, imposto sindical. Indo atrás do INSS e metendo imposto sindical. Aí o que eu falei pra vocês. A arrecadação em julho tem queda real de 4,2%. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Porque aqui a gente tá falando de bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro.
E isso daí acaba por consolidar a desaceleração e pressiona contas públicas. Está deixando de arrecadar é porque a economia está desacelerando. Então, todas as previsões que fizeram, era a economia subindo, a economia decolando. E a economia vem dando sinais que está enfraquecendo, 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 enfraquecendo. E o governo precisava de quê? A economia crescer, 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 crescer. Para quê? Para ter mais dinheiro, mais imposto, mais dinheiro, mais imposto, mais dinheiro, mais imposto. Não, não está acontecendo isso. E aí? Porque os custos e os gastos estão aí. E o governo não vai deixar de pagar. Quanto será que vai fechar o déficit esse ano? E o ano que vem? Isso vai fazer o que com a relação dívida-PIB? Vai jogar para quanto? A arrecadação de impostos e contribuições federais registrou queda real de 4,2% em julho e totalizou 201 né? 202 bilhões, segundo dados divulgados nesta terça pela Receita. Trata-se da terceira queda de arrecadação em 2023. Terceira em 2023 e a segunda consecutiva. Junho foi 3,4%. Com a arrecadação dando de lado, o governo passa a ser pressionado por medidas adicionais para garantir o equilíbrio das contas públicas. Dando bom, o governo queria mais imposto. Dando ruim, vai ter que ser um imposto dobrado. Vamos botar agora... Vamos fingir... Se fosse a contribuição sindical, né? Se for... Não é, só por exemplo, né? 1%? Ih, rapaz, pior, vai ter que botar 2% agora. Porque os salários diminuíram. É tipo isso. Para o sindicato poder ganhar a mesma coisa. Eita, arrecadou bem, vai ter que aumentar então o imposto, né? Vamos botar, em vez de botar um IVA 25%, 27%, bota logo 35% para garantir que a conta fecha. E vale lembrar que o aumento de receitas é essencial para dar sustentação ao arcabouço fiscal. O governo corre para aprovar no Congresso um pacote de medidas para aumentar a arrecadação, que é a tradução real, elevar a soma de tributos. Aumentar a arrecadação você leu, o governo quer aumentar a arrecadação. Tradução, mais imposto. Precisa de imposto, dinheiro, vem dinheiro. A conta não fecha. Além disso, o governo aposta na reforma tributária como forma de reduzir a sonegação e aumentar a base tributária, a quantidade de pessoas que pagam. Falaram pra você, né? Não, reforma tributária boa, porreta, do caramba. Olha aí a reforma tributária. Quem que tava certo no fim? Não vou nem falar, né? Mas eu tô passando pano. Mas tinha um cara aí, um senhorzinho, falou que essa reforma ia atrapalhar o Brasil. Aí, lá na Fiesp também o José Gomes subiu de consideração do Lula, já tá, só queremos uma alíquota máxima. Bota no máximo aí 25%, na moral, no IVA. Não deixa passar de 25% não, porque tá ruim, velho. Tá ficando pesado. Tá pesado. José Gomes pediu hoje um teto de 25% nas alíquotas dos impostos sobre o valor agregado, o IVA. Durante o debate, promovido pela Fiesp Esfera Brasil, Josué disse que as exceções são necessárias e meritórias, porém defendeu que a indústria não seja onerada, já que será necessário aumentar a alíquota de referência do IVA para cobrir o custo das exceções. Faz o L, Josué, faz o L. Mais uma notícia do mundo real. Real, fato. Não é a mensagem que pode ter ajudado a desencadear manifestações antidemocráticas pelo Brasil. Não, isso aqui é real, gente. Isso aqui é um problema gigantesco, ó. Importados e vendas fracas aumentam a pressão sobre o varejo. O varejo é um setor que emprega milhares de pessoas ao redor do Brasil. Milhares. E são grandes franquias, ó. Renner, Marisa, Riachuelo e Centauro fecharam o segundo trimestre com vendas em queda. Isso não só mostra o estado das coisas no país, como também mostra como anda o bolso do cidadão brasileiro. Porque brasileiro gosta de comprar, viu? Gosta. O Brasil não está comprando porque está faltando dinheiro. O que é mais relevante? É isso daqui? É discutir esses assuntos? Ou é a Rede Globo fazendo um plantão 24 horas por dia para falar de Bolsonaro?
E o pior, assim, é que os petistas... Bicho, eu entendo a raiva. Quer ter raiva de Bolsonaro? Tenha raiva, cidadão. Mas olha o que estão fazendo com o teu país. Olha o que estão fazendo com o teu futuro, petista. O petista não acorda, o petista tá dormindo em berço esplêndido. E tá feliz da vida, batendo palma. É Bolsonaro! O Brasil tá indo pro buraco, ele não tá percebendo. Esse é o petista. Esse é o petista. Mas vamos lá. Isso aqui é interessante. Começando com essa. A mais interessante vem depois. O Paulo Capello e o Petrônio Viana nos informam que o Ministério Público Federal pede perda de cargo de nomeado por Lula após denúncia de desvios. O amor voltou. Que saudade dessas notícias. Nomeado por Lula em julho, coordenador do Fórum de Mudança do Clima, Sérgio Luiz de Carvalho Xavier, pode perder o cargo. Ele foi denunciado pelo MPF por suposta participação em esquema de desvio de mais de 6 milhões de reais. No total, 10 pessoas são alvos da denúncia do MPF. As investigações apuraram fraude de licitação e contratos para desvio de recursos do Serviço Social da Indústria, o SESI, em Pernambuco, entre 2014 e 2017. Mas eu quis trazer essa nota porque envolve clima, um tema aí tão importante para o Lula, que abraçou a agenda verde. Abraçou ou não abraçou? Eu acho que vocês têm a mais pura convicção que o Lula está fechado com a agenda verde. Só que, olha isso daqui. Grande parte da esquerda tá pouco se lixando para aquela cúpula de Paris. Vai acompanhar, o Lula indo lá para os Estados Unidos, Biden, beleza, viajou, Europa, bacana. Mas, gente, essa daqui é a reunião das reuniões. Essa daqui é a reunião que, mesmo que o Lula não fosse, aquela esquerda tradicional, raiz, comuna, esse martelo, ia acompanhar. É o BRICS. É o BRICS que está sendo discutido, aqueles grandes planos. Tomando Foro de São Paulo, então assim, cara, eles iam acompanhar. É o evento mais importante do ano em relação ao BRICS, que é a cúpula mesmo de os presidentes. E para determinar algumas coisas, algumas diretrizes, inclusive sobre a expansão do BRICS, o BRICS Plus, o BRICS expandido, fazer frente ao G7, etc, tudo mais. A gente comentou muito sobre isso ontem. Mostrei para vocês como, por exemplo, o Pepe Escobar, o analista de geopolítica mais reconhecido pela esquerda sempre no Brasil 247, falando, o Biden está investindo em 3 cavalos de Troia. Brasil, África do Sul e Índia. Aí o Dilma estava lá. Vocês conhecem o Lula. Qual o padrão do Lula? Fazer discurso com coração, de improviso, ou fazer discurso lendo? Qual o padrão do Lula? Quantas vezes ao longo do ano vocês viram o Lula fazendo um discurso lendo? Para não errar, para não correr o risco de falar alguma besteira. Isso já chama atenção. Que eu lembre, eu não acho que só teve esse. Mas esse chamou minha atenção. Primeiro porque, o Lula foi lá para Paris com Macron, várias pessoas, falou grosso, sem discurso. Gogó. Foi no gogó. Aqui tava com papel. A outra vez que eu vi um evento importante que o Lula estava com um papel, que eu lembre, foi quando o Lavrov veio ao Brasil. O Lavrov falou algumas coisas em russo que ficou no ar, não dava para entender muito bem o que ele disse. O que ele tá falando? É isso daí. Aí saiu notícia na Folha de São Paulo, Estadão falando, a Casa Branca quer saber aí, Lula. Tá do lado de quem? Aí no dia seguinte, colocou o rabinho entre as pernas, pegou um papel e leu. Não, tô aqui reforçando, sou um vassalo do Biden, eu faço tudo que o Biden manda. Tá com o papel na mão. Aí, ontem no BRICS, ele tava lá com o papel para falar o quê? Não podemos aceitar neocolonialismo verde com barreiras comerciais e discriminação. O Lula, o homem do crédito de carbono, da emissão de títulos públicos lastreados no SG, da agenda climática de destaque, Amazônia da humanidade, precisando de uma nova governança global. Este cara que abraçou a agenda verde com tudo,
teve a coragem, né, que a Petrobras até agora não consegue perfurar lá a margem equatorial, a Câmara não deixa. Este cara veio me falar de neocolonialismo verde, no BRICS. Você acha que ele tá falando isso aqui? Tem algum lastro de verdade? Zero. Mas por que ele falou isso? Porque está sendo criticado. Porque isso é o que machuca. Isso é o que faz a imagem dele rachar. Porque essa é a base de sustentação dele na esquerda, que tá se questionando, cara, o que o Lula tá fazendo? O cara abraçou toda a agenda woke do Biden. Colocou o Brasil de joelhos. Vocês estão vendo ali, ó. E para você ver como esse discurso, ele não é pra gente, esse discurso foi feito pra militância, e com certeza, pode anotar, vai vir o PCO, vai vir um Brasil 247, vão pegar esse discurso e vão massificar na esquerda para falar, olha só, o Lula é um nacionalista, o Lula está preocupado com o Brasil, o Lula está falando grosso com os europeus. No mesmo dia que o Lula fez esse discurso, no mesmo dia, horas antes, Lula defende empresários que o Brasil seja líder de economia verde. Eu preciso comprar um nariz de palhaço. Para nesse momento eu colocar na minha cara que eu não preciso falar mais nada. E as pessoas entendem. Você tá entendendo? Você tá entendendo como é que o Lula tá agindo? Quem montou, quem escreveu aquele discurso, eu aposto dinheiro. Celso Amorim. Para manter a esquerda letárgica. Oh, Lula! Grande nacionalista moderado, né? Segundo o Christian Lynch. Ah, bicho, sensacional. Você vê que no mesmo dia. Essa é a pauta que incomoda. Porque a pauta é que a esquerda não tem o que fazer. É igual você. Imagina, Bolsonaro ir no evento falar que temos que mudar o estatuto para as pessoas ficarem agora proibidas de terem qualquer coisa para se defender. Tu já imaginou? Ninguém conseguiu passar pano. Aí fala, não é possível. Como é que você faz isso, Bolsonaro? Esse era seu discurso histórico. Meu, Bolsonaro, o que foi que aconteceu com você? É tipo isso, gente. É por isso que o Lula foi lá para falar de neocolonialismo verde. É aí onde está o ponto de fissura. O ponto que tem que ficar, ó. Bota o dedo ali, ó. Bota o dedo e aperta. E machuca. Que vai deixar a coisa complicada. Deixando as coisas claras, mostrando para as pessoas. Para a própria esquerda começar a se questionar, né? Pô, e aí, Lula? Que história é essa? E começa a gerar comoção. Por isso que eu bato tanto nessa tecla da agenda verde, tô falando. Infelizmente, eu olho para os nossos representantes na política, a maior parte deles sequer sabe disso daqui, sequer sabe do que está acontecendo. Sequer sabe o que o Lula vem discutindo neste âmbito. Foi igual a reforma tributária. Vide aí o imposto do pecado. Vide aí o IPVA verde. Vide aí o artigo 43, colocando critérios ambientais na hora de escolher, né, dar preferência dos subsídios. E esse cara tá contra o neocolonialismo verde. Acredite se quiser, né? Seja feito de trouxa. Mas tá ali, né? Ele falou na reunião que durou cerca de 1 hora no hotel de Leonard, em Joanesburgo, na África do Sul. Aí veja, no mesmo dia que esse cidadão fala de neocolonialismo verde, que não pode deixar isso avançar, ele mete essa aqui. De novo. Eu acho que é a 7ª vez este ano. Você lembra que eu fiz um vídeo, deve ter 2 semanas. 2 semanas, mas dossiê, que eu lembrei todas as vezes que o Lula falou de nova governança global. Tem 2 semanas esse vídeo. Lula fala em governança mundial ligada à ONU para resolver questão climática e forçar países a cumprirem regras. Olha o subtítulo. Princípio da soberania impede atualmente que países e organizações imponham condições ou regras a outras nações. O Lula quer mudar isso. O Lula quer relativizar a soberania da mesma forma que ele relativizou a democracia. Em transmissão, Lula citou acordos ambientais como temas que ninguém cumpre. O presidente Lula defendeu nesta terça, em transmissão nas redes sociais, que o mundo cria uma governança global ligada à ONU e com poder de forçar países, por exemplo, a cumprir metas de combate ao aquecimento global. Atualmente, nenhum Estado ou organização internacional pode obrigar uma nação a cumprir ordens do direito internacional ou de tratados,
Qualquer tentativa nesse sentido é vista como uma violação da soberania nacional e pode levar a conflitos. Inclusive, Maria, daquele jeito, com muitas explosões. Tá vendo? Esse é o cara que tá lá com um papel na mão escrito pelo Celso Amorim. Eu estou contra o neocolonialismo verde. Meu Deus, como a esquerda é mané. Gente, eu não sei o que falta mais. É aquela coisa, vocês odeiam o Bolsonaro? Eu já entendi que vocês odeiam o Bolsonaro, mas deixem de ser trouxas. Deixem de ser trouxas. Vocês estão sendo enganados. Se a ONU não tiver um poder de governança, a gente não resolve a questão climática. Tá bom. Nós vamos fazer uma reunião dos Emirados Árabes. Vamos supor que lá a gente toma uma decisão em relação aos países, porque tem florestas. A gente quem toma essa decisão? A gente que é a ONU? O Biden? Quem vai tomar? Os países têm que seguir? Vocês? São os iluminados? Vocês são iluminados. Se você decide, todo mundo tem que seguir, né? Se a gente que tem muita floresta tomar uma decisão, ela só será cumprida se for cumprida dentro do Estado Nacional, no Congresso. Se não for aprovada, a gente não consegue colocar em prática. Ou seja, para que Congresso Nacional? Mais um ataque. Cadê o Lira para dar chilique? A Paquita? Então, a gente precisa ter uma governança mundial que, em determinadas circunstâncias e casos, decida e a gente seja obrigado a cumprir. E, mais uma vez, o mesmo exemplo. Ele cita Kyoto, Acordo de Paris, ninguém cumpre. É a mesma coisa que ele está falando desde 2020. Desde 2020. Eu alimentei a thread lá do Twitter que tem os vídeos e as notícias desses eventos. Agora está com 19 itens, que é esse daqui. Então vamos estabelecer regras para que sejam verdadeiras as nossas reuniões. Senão o povo vai desacreditando e a gente começa a ver a democracia correr riscos. E aí eu fui lá atrás, né? Para ter certeza que ele falou isso. Vou dar aqui play só pra você sentir o drama. Porque ainda tem muito mais coisa. E nós precisamos utilizar a ONU para tentar encontrar paz no mundo. A ONU precisa ser muito forte. Até porque, eu vou dizer uma coisa para o brasileiro, o show se a ONU não tiver um poder de governança, a gente não resolve a questão climática. Porque se a gente fizer um COP, nós vamos fazer uma reunião nos Emirados Árabes. Vamos supor que lá a gente toma uma decisão com relação aos países que têm florestas, que é a República Democrática do Congo, a República do Congo, a Indonésia e os 8 países da América do Sul. Se a gente que tem muita floresta tomar uma decisão, essa decisão só será cumprida se ela for aprovada nos estados, dentro do Estado Nacional, no Congresso dentro do Estado Nacional. Se não for aprovada, a gente não consegue colocar em prática. Então é preciso ter uma governança mundial que em determinadas circunstâncias, em determinados casos, decida e que a gente seja obrigado a cumprir. Antigamente era na questão climática. Agora já são em determinadas circunstâncias. Já está abrindo o leque. Já está abrindo o leque. Em breve, o totalitarismo defendido por essa turma com muito amor vai se expandir para todas as coisas. Porque tudo é uma grande ameaça para a Mãe Gaia. O planeta Terra precisa de você. Abra a mão da sua soberania. Começa aí no meio ambiente, vai para a liberdade de expressão. Você está vendo aí, né? Existe um conluio internacional da extrema-direita americana, europeia, brasileira, organizada por Steve Bannon. Bolsonaro é um dos seus maiores agentes, é o 007 deste grupo. Você acha que eu tô maluco no que eu tô falando? Gente, que tudo que você tá vendo acontecer, você acha que eu sou maluco? Devo ser. Eu realmente devo ser um maluco. Certo é o petista, que acha que o Lula é nacionalista. Maluco sou eu. Aqui você entende de forma simples. Porque o Biden precisa que o Lula sabote os seus amigos. Olha só. Em 95, Estados Unidos, Japão, Alemanha, né? França, Itália, Reino Unido e Canadá, o G7, o tão falado G7, eles tinham quase 45% do PIB mundial. O BRICS, 17%. Hoje em dia, o PIB do BRICS é maior do que o PIB do G7. Tá entendendo? Então, se tornou um problema. Se tornou um problema. Tem que dar um jeito aí, né, irmão? Tem que dar um jeito aí. Lula, faça alguma coisa, Lula. Faça alguma coisa. Senta no colo do Biden
e resolve. Aí, aproveitar aqui o gancho dessa fala do Lula, pra gente falar rapidinho de jornalismo. Rapidinho não, ainda mais uns 5 minutos pelo menos. Live de Lula hoje, onde assisti as conversas com o presidente ao vivo. Até que tudo. O que tem a ver até que tudo, né? O que tem a ver até que tudo divulgando isso? Mas tá bom. Se fosse Bolsonaro, isso aqui tinha nada, a matéria na Mônica Bergamo sugerindo que, ó, quem sabe, né, tem um envolvimento, é uma coisa maior. Mas tudo bem, aqui foi com muito amor. Ontem, comentei para vocês sobre aquela questão lá, né, da matéria que saiu do New York Times, etc, tudo mais. E para minha surpresa, o Globo compartilhou essa nota. Foi tão surpresa que o Leonardo Coutinho fala sobre isso e montou uma thread para questionar a Rede Globo. Porque ele fala assim, ó, o Globo republicou a matéria do New York Times, aquela, fala do investimento internacional, né, para fazer propaganda, que tem brasileiros envolvidos, que descreve como os comunas irrigam as contas de organizações que bancam sua propaganda, inclusive no Brasil. O que os dois jornais não viram é que o Brasil, de fato, não é o único a reverberar a voz de Pequim. E aqui o Leonardo Coutinho ele não vai falar daquelas outras pessoas que a gente comentou ao longo do vídeo ontem, que também são brasileiros, né? Nomes famosos. Ele não vai falar sobre isso. O Leonardo Coutinho fala que o próprio Globo que está aí falando da propaganda, está sob a sede de Pequim. Em dezembro de 2021, o jornal vendeu o espaço de uma página inteira para o Partido Comunista mentir livremente sobre uma questão lá que envolve direitos humanos. Olha ali, ó. Conteúdo patrocinado pela agência de notícia em rua. Ei, rapaz, ó. Patrocinado, né? Patrocinado. Para falar que comprar espaço. Aí o Leonardo Coutinho fala assim, ó. O informe publicitário, que foi para propaganda, representa uma contradição com a cobertura, em geral, adequada que a Globo faz sobre essa violação em específico. E ele diz, né, enquanto a redação tenta fazer o seu trabalho, Pequim paga para impor sua visão, né? O comercial da empresa tem suas preocupações. O assédio dos comunas vai além da propaganda. Em 2019, né, propaganda paga. Entre 2019 e 2021, o Globo publicou no jornal impresso online pelo menos 13 artigos assinados ou pelo então embaixador, você deve lembrar do rapaz, ou pelo cônsul, lá do Rio de Janeiro, né? Coloca o nome dos dois. Em 2021, apenas 8 dias antes daquele informe publicitário, daquela peça de propaganda, quem mentiu, o Globo publicou um artigo no qual o embaixador falava sobre a visão dos comunas de democracia relativa. As páginas do Globo foram usadas pelo Partido Comunista para disseminar desinformação. Um dos artigos mais impressionantemente agressivos é que o cônsul afirma que aquela confusão, né, toda, que o mundo ficou parado, começou nos Estados Unidos. Não foi neles, foi nos Estados Unidos. Publicada no Globo. O Globo não deve ser visto como um caso isolado. A pressão financeira comuna é flagrante em outros meios de comunicação. O exemplo veio a calhar pela aparente dualidade por parte da igreja e do Estado. A igreja seria o editorial, vocês estão errados. E a publicidade, né? Cada vez mais forte na relação com os comunas. E aí, para chegar ao final do vídeo, eu queria, sinceramente, poder comemorar com você, mas é tanta notícia ruim nas últimas horas, gente. Eu sou sincerão pra vocês, velho. Fiquei meio chateado nas últimas horas. Eu vejo assim o Brasil, eu falo, bicho, eu vejo esse cenário econômico indo pro buraco, vejo o que estão fazendo aí com o Bolsonaro, incomoda. Por mais que eu tô aqui todo dia, você fica meio calejado, mas eu falo assim, cara, é sério, pra onde que a gente vai? Pra onde que esse país vai? Eu mesmo, sabe, falei pra vocês, para muito ganhar, poder lá falar um Globo lixo, mas eu até me perguntando, eu falo, rapaz, o Brasil, será que ainda dá pra ir pro Brasil? Será que ainda tá seguro pisando no Brasil? Do jeito que as coisas estão indo, porque tá cada dia pior. Mas independente disso, poder aqui agradecer a vocês, agradecer mesmo de coração. Isso aqui me deixou bem feliz até eu sentar, começar a trabalhar, começar a ler as notícias, porque assim, meio chateado. Você vê que tá no início do vídeo, tá assim meio, né? Meio xoxo, meio triste. Ontem eu tava mais empolgado. Mas, graças ao voto de vocês, eu já estou
no top 3, já estou classificado para a final, não precisa mais votar em uma das categorias, que é a que mais me interessava, né? Jornalista influenciador. Eu quero poder falar aqui, ó, vocês que me desmerecem, vocês que falam mil uma coisa, eu tô aqui todo santo dia dando notícias reais, factuais, montando um quebra-cabeça. Não tô aqui só ligando a câmera, falando minhas opiniões. Não, tô trazendo, cara, notícias, tô falando jornalismo, análise séria. E tá aí, ó. Graças a tia do Zap, do churrasco, primas, primos, amigos. Obrigado a todos vocês. Tamo aí. Aí, olha que imagem. Chega, me deu um frio na barriga. Eu falei, rapaz, tô eu no meio. Na minha esquerda tem o Felipe Neto. Na direita tem o Thiago Dendimentec do Lula. E embaixo, Brasil 247. E no cantinho, ICL. Eu falei, meu Deus do céu, véio. A extrema esquerda está me rondando. O único que salva ali é o Peter Jordan. Que ali os três de cima, ó. Bruno Galeasso em cima. Meu Deus, eu tinha visto. Galeasso. Lulista doido. A Cátia Damasceno não sei quem é. Nesse Érico Rocha. Só dá pra me agarrar no Peter Jordan. Falei, rapaz, que confusão, viu? Mas tamo aí, gente. Nunca pensei em minha vida que eu estaria no top 3, né? Pô, top 3 não é top 10, é top 3. Graças ao voto de vocês. E tem outra categoria. A minha cabeça, né? Se o cara tá em primeiro, meio que nessa primeira, a tendência é que ele leve depois. Acho que tem grande chance de eu ganhar aquela do jornalista. Muda a votação nessa última etapa agora, pra tentar dar uma embaralhada. Eu também tô na influenciador de política. A esquerda toda se uniu. Thiago Dendimentec está lá. Eu podia estar 2 vezes naquela foto. Eita, eu tô me falando pra que esse rapaz que tem 2 categorias? Esse menino é bom, viu? Mas independente. Tamo ali. E aí tem outro cara de esquerda e o Renato Azevedo. Então, tem eu. Não sei se o Augusto Nunes, a Ana Paula Henrique, o Alexandre Garcia vão conseguir passar, mas eu acho que dessa fase também devo conseguir passar. E estaremos em 2 categorias no top 3, graças ao seu voto. Fico muito feliz mesmo de coração, muito feliz. A segunda categoria, até aqui embaixo o link ainda, se você não votou e ainda quiser votar, mas essa primeira aí, jornalista influenciador, me deixou muito feliz, contente, sorridente, de coração mesmo, gente. Muito obrigado por isso. Vocês fazem meu dia ser um pouco mais feliz. De tanta notícia catastrófica aqui do Brasil. E é isso. Eu vou mandar os vídeos que eu dei play no Telegram. Se gosta do meu trabalho, quiser continuar me ajudando mais, passar tem membro do canal, tem um botão de valeu, tem um pé na descrição, tem um Atlas brasileiro, contar toda a história dessas confusões, kimpõe.com/br e compartilhe o vídeo, né? Não repasse. Repassar não pode. Não. Compartilhe. Eu acho que compartilhar ainda pode. Que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.